Hoje vamos falar sobre a vida interior enquanto um método filosófico que nos permite chegar aos mistérios mais profundos, mais recônditos do ser humano, da natureza. E esse é um tema que pode parecer um pouco estranho, né? Tipo, a vida interior como uma espécie de método filosófico, mas eu argumentaria que é só uma impressão, como é que eu posso dizer, superficial ou estranha no primeiro momento. Mas quando você vai, por exemplo, comparar a vida dos grandes mestres de filosofia e as coisas que eles escrevem sobre as, os caminhos, né, que se colocam para o seu desenvolvimento, a gente vai ver que tem sim, na verdade, uma grande semelhança entre todos eles, né? Então, aí poderia citar um monte de livros aqui, mas o que nos parece estranho, quando a gente fala de vida interior, primeiro que parece uma coisa meio mística, assim, no sentido negativo dessa palavra, né, onde fica aquela coisa meio good vibes e tal, e nós vamos só amar a natureza e fazer festinhas, né, ao ar livre e aplaudir o sol. Não se trata dessas coisas, embora, enfim, acho que isso não vai fazer mal a ninguém, né? Então também não diria faça ou não faça, mas não se trata disso. Se trata da vida interior como uma percepção de que eu não sou esse corpo. Essa é a primeira coisa que eu diria. Quando fala de vida interior, é aquela capacidade que Platão sempre fala pra gente de conseguir se observar sem os sentidos, né? Apenas com o elemento de nous. Nous é inteligência, tá? E aí há uma série de paralelos aqui que eu poderia fazer, mas eu quero tentar deixar esse vídeo o mais simples possível, né? Já sabendo que ele não é tão simples assim. Mas então, o que é que os filósofos nos colocam sobre a vida interior? Como já trouxe aqui em outros vídeos, eu estou estudando sobre Plotino, e ele fala sobre um estado de aporia de alma. Então, o que é aporia? Aporia seria um estado de perplexidade ou de impossibilidade de avanço. E por que seria assim, essa impossibilidade de avanço? Ele fala que a alma humana, ela tem como uma das suas características a sua capacidade racional discursiva, né? E ela vai avançando, né, assim, e vai ganhando terreno, vamos dizer assim, no seu, assim, de consciência, né? Porque para Plotino o desenvolvimento e a aproximação do que é inteligência, ele se dá por uma espécie de soltar uma série de elementos que a gente vai levando, né? Então, um paralelo grande aí com a filosofia oriental, com algumas religiões também, mas o fato é que a gente vai então desenvolvendo essa vida interior na medida em que a gente vai soltando uma série de elementos e vai se aproximando daquilo que é mais simples. Então, só que chega um momento em que a razão não é mais suficiente, então a alma entra em um estado de aporia, porque ela desenvolveu uma ferramenta ao seu máximo, que é a razão discursiva, né? Mas agora, no momento mais importante, que é conhecer o simples, conhecer a ideia, conhecer o Deus, né? Ela não consegue mais avançar. Então, é o momento de soltar a razão e apelar para esta vida interior que nos assinala com esse nous, né? Que não é discursivo, mas é inteligível, que ele possui dentro de si uma espécie de parâmetro, né? Ou de régua, segundo Plotino, com o qual ele consegue verificar se as coisas que ele está contemplando faz parte da verdade, da beleza e do bem, do bom, né? Isso pra gente é um pouco
acho que afeta um pouco o nosso brio, porque pensar é muito difícil, né? Assim, pensar qualquer coisa não, pensar qualquer coisa tanto faz, né? Todo mundo tá pensando aí, né? E como diz o ditado, de pensar morrer um burro, né? Acho muito bom esse ditado. Mas, então de pensar morrer um burro. A gente não, a gente não sabe pensar no geral. Pensar corretamente, com direção, com resolução de problemas, né? Geralmente o nosso pensamento ele vai na direção de alimentar algum vício que a gente tem ou alguma coisa que a gente possui, né? Então surge um problema, a primeira reação que eu deveria ter é como resolvo esse problema, qual a raiz desse problema, né? Essas duas coisas, simples assim. Encontrou a raiz, resolveu o problema, acabou, bola para frente. Posso pensar até de como não cair nesse problema de novo. Posso pensar sobre como não. Eita, tem um barulho aqui, vou ativar aqui esse negócio aqui. Pronto. Posso pensar em como não. Como resolver mais rapidamente, de forma mais eficaz, como ensinar as pessoas a não caírem nesse problema. Posso fazer algumas coisas nesse sentido. Mas o que geralmente costuma acontecer é quando eu tenho um problema, eu procuro um culpado para o problema e fico martirizando essa pessoa, né? Então, ao invés de eu resolver o problema, eu crio um outro problema. E eu vou fazendo uma espécie de bola de neve, onde eu nunca chego na resolução que eu deveria chegar. Porque simplesmente eu não sei pensar. E eu não sei pensar porque eu estou atrelado de coisas, cheio de tralhas que me impedem disso. Então é como se dentro do meu pensamento eu tivesse uma série de barreiras que eu precisasse retirar para que ele seja fluido e positivo, né? No sentido de estar sempre em um movimento ascendente, não positivo de ser tipo bacana, né? Mas tá certo? Então, assim, quando eu falo da vida interior como um método filosófico, eu estou querendo colocar que a gente vai precisar desenvolver isso, né? E esse desenvolver vida interior também não é das coisas mais simples. Pode ser fácil, assim, na sua concepção, na teoria, como Plotino fala, é se afastar de tudo aquilo que não é o essencial, de tudo aquilo que não somos nós, de tudo aquilo que agrega, né, a nossa alma, mas isso é só fácil no campo do discurso, né? Porque estamos, vamos dizer assim, muito afeiçoados à imagem que criamos de nós mesmos, tá? E quando eu vou falar de vida interior, eu vou perceber que tem uma série de influências nesse sentido, né? Tipo, o Meditações de Marco Aurélio, né? Ele foi um livro que ele escreve para mim mesmo, esse é o título do livro, né? Para mim mesmo, né? Ou seja, como recomendações, conselhos para eu poder lembrar quando eu estiver com a consciência baixa, ou quando eu estiver esquecido de que eu sou, né, um espírito, né, de que eu não sou esse corpo. Tem Sêneca com a tranquilidade da alma, que vai tratar de uma série de elementos que vai chegar a esse estado de serenidade, onde a alma pode contemplar as coisas de uma espécie de altura, né, muito, muito própria de si mesmo. O próprio mito da caverna de Platão, ele vai nos mostrar isso, onde é necessário, após uma jornada para sair da caverna, contemplar as coisas que são, contemplar certas ideias. Ele não fala discutir sobre as ideias, ele não fala conversar sobre isso, ou argumentar sobre, mas ele fala de contemplar, ele fala de observar, ele fala de apreciar essa fonte, a origem de todo bem, que é o Sol, né, na sua alegoria, e sim assimilá-lo. Plotino também fala sobre uma espécie de, eu falei da aporia, né? Mas como se chegasse num estado em que eu precisasse
saltar, de uma espécie de limite assim, onde a minha razão não consegue passar, e eu precisasse saltar uma espécie de abismo, e após esse salto eu chegaria assim na fonte das ideias. E tudo isso com uma espécie de treino, uma espécie de purificação, né, como eu falei no último vídeo aqui do canal. Então essa purificação, ela vai permitir com que essa vida interior se manifeste, e isso tem que ser uma meta para todo mundo, porque esse tem que ser o objetivo, né, da filosofia. Quando você desenvolve um pensamento racional que é bem estruturado, isso tem uma finalidade, isso tem um bônus para nós, e faz com que a gente resolva uma série de coisas de forma mais rápida, com mais clareza, e podendo transmitir, né, mais claramente. A vida interior tem um inconveniente, né, se é que nós podemos dizer, de não ser transmissível, né? Eu consigo até entender, até compreender, mas é muito difícil de transmiti-la. Não sei se você já deve ter passado por isso, né, por alguma situação assim, desse tipo, de ter entendido alguma coisa, mas não saber como explicar. Se viu como diante de um problema maior do que a sua capacidade pedagógica, racional, discursiva, né? Eu tenho me deparado com algumas coisas assim também. No momento que eu estou lendo, que eu estou refletindo sobre o problema, eu entendo. No momento que eu começo a falar, poxa, parece que está tudo confuso, eu já não sei de mais nada. E aí eu vou tratando com uma série de analogias, né, o problema. E, enfim. E é um estado que a gente vai precisar também aceitar, né? Aceitar que muitas vezes, se a gente continuar nesse caminho, vamos ter respostas para algumas coisas, mas a maior parte dessas respostas que a gente vai encontrar vai ficar somente no âmbito interno. A gente não vai ser capaz de reproduzir e transmitir como uma doutrina, porque a nossa capacidade discursiva é limitada. Talvez a gente vai ter alguma intuição mais profunda e mais clara sobre alguns assuntos, mas não vai ser assim para todos. A gente vai precisar aprender a lidar com esse incômodo que é saber e não poder falar, não poder transmitir. E gera um pouco uma espécie de solidão, né? Então, esse método para desenvolver uma vida interior, ele vai através do desenvolvimento de uma série de cultura, né, de culturas, de atividades culturais que permitem isso, né? Então, a arte, como a gente trata aqui no canal, ela vai principalmente trabalhar esse lado, né? Os elementos filosóficos também, né? Os profundos, as relações humanas no aspecto social e como a psicologia do ser humano funciona, também é uma outra coisa, né? E tudo aquilo que está relacionado com o motor das ações humanas, né? E aonde nos conecta para uma espécie de elemento transcendente, né? Que a gente denomina de forma genérica como religião, também vai estar se desenvolvendo nesse sentido. Então, assim, todas essas atividades, elas vêm gerar certas experiências que depois ficam para nós como um arcabouço de experiências, né? Um tesouro que vai dar suporte para essa vida interior, que vai poder fazer uma série de reflexos, né? Porque quando eu falo de vida interior é um assunto muito amplo, tudo é reflexo da vida interior. Mas a gente vai conhecendo uma espécie de analogia ou reflexo, né? Assim como a gente não tem acesso aos raios do sol diretamente, mas existe um elemento que reflete a nossa realidade, e nós podemos acessá-los naturalmente, livremente, tranquilamente, tá? Então, o vídeo de hoje é isso.
Não sei se para você ter alguma serventia, sendo sincero. Mas caso eu tenha te esclarecido alguma coisa, tenha te mostrado algum caminho, algum elemento que ainda não estava claro, deixa um comentário aqui, tá? Vou gostar de saber o que vocês pensam sobre. E dê um like no canal, se inscreva, se gostou. E a gente vai se falando, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.